de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Capítulo 480. Que se deve pensar da expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? Resposta. Isso depende da forma de interpretação. Se chamais demônios a um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendeis bem isso e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. Como é que você explica isso aí, Djalma? A doutrina espírita ela vem trazer um contributo muito grande à humanidade. Antes de Kardec, o mundo espiritual, os espíritos, não passavam de teoria. Era uma teoria. Kardec demonstra em laboratório a existência do mundo espiritual e a existência dos espíritos. Tanto que ele diz, o espiritismo é verdadeiramente uma ciência de observação. A ele foi empregado o método experimental. Então, ele vem demonstrar que o mundo espiritual é formado das almas dos homens que viveram na Terra. Formamos o mundo espiritual. É formado dessas almas no mundo espiritual. Esse termo demônio é um termo que se usa, está no Evangelho, não é? Mas é um termo que, como ele tem uma explicação muito lógica, né? Se você chama demônio a uma doença que você tem em si, e ao ficar bom você expulsou aquele demônio, pode chamar isso de demônio, é uma terminologia que o indivíduo usa para determinadas coisas. Mas nós não usamos esse termo na doutrina espírita, não chamamos o irmão necessitado de demônio, não chamamos o irmão que perturba de demônio. Tratamos ele de igual para igual, com carinho, com amor, com respeito, e esclarecemos acerca das verdades espirituais. Tudo aquilo que nós fazemos aos outros retorna sobre nós mesmos. Muitas vezes esses irmãozinhos estão em processo de plena ignorância acerca de si mesmo, acerca das leis que regem o universo de causa e efeito, de ação e de reação. Quando ele sabe que o mal que ele faz aos outros volta sobre si mesmo, ele muitas vezes se abstém da prática do mal, não é? Então, nós não usamos esse termo na doutrina espírita de demônios. Não chamamos um filho de Deus de demônio, de palavras grosseiras. Tratamos com carinho, com respeito, com amor e oramos por eles também. É isso que eu entendo. Mirim. Exatamente. Até porque, aqui no próprio texto, você vai ver que ele diz no final: uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. Naquela época não se usava, como bem colocou aí Djalma, não se colocava a palavra espíritos, colocava-se demônios, não é? Aí Jesus já trouxe uma conotação de espírito imundo, não é? Que tem, não é a palavra imundo que a gente conhece aqui vulgarmente, não. Imundo no sentido de ser um espírito ainda inferior, um espírito que não age de boa fé. Então, era essa a dificuldade de Jesus à época, de apresentar a coisa como está clara hoje, como Kardec trouxe para que a gente abrisse o leque, né, das opções de entender o que Jesus queria passar naquela época. E fenômenos que ocorriam constantemente, está lá na Bíblia, né, Djalma? Coisas que hoje em dia estamos vivenciando, mas com outra nomenclatura, ou seja, continua sendo a mesma coisa com outras palavras. Aí
bate exatamente assim. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que der. Mas na frente ele diz, as maiores verdades podem parecer absurdas, quando não se olha senão para a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Então, o demônio ou Satanás eram espíritos que atormentavam as pessoas. E aí eles levavam esse nome àquela época, né? Mas eram expulsos, eram afastados, porque a gente sabe que não entra no corpo da pessoa o espírito, né? Aquele tempo da gente criança, né, digamos assim, fulano está com o cão no couro, né? Não se usa mais isso. Por quê? Porque não entra um espírito. Então, a resposta está maravilhosamente perfeita, porque ela discorre bem com clareza o que realmente era o verdadeiro sentido da coisa, né? Daquela época. Afastava ou expulsava ele dali daquela situação, daquele inconveniente que estava causando aquela pobre criatura. Eu vejo assim. O professor Ashimiro, me permita. Carlos Torre Pastorino, autor do livro Minuto de Sabedoria, ele faz a tradução dos evangelhos. E ele, comentando essa passagem que você citou, de espírito imundo, ele diz que Jesus jamais disse tal coisa. Jesus jamais chamaria um filho de Deus de imundo. Na verdade, a expressão hebraica que está lá é afasta-te, espírito ainda não purificado. Ainda não purificado. Né? Mas as nossas teologias traduzem por espírito imundo. Jesus jamais diria tal coisa com o Filho de Deus. É. Dessa Porque, como maneira. eu disse, a palavra imundo tem esse sentido de torpe, de ignóbil, que revolta a consciência. Né? Jesus era muito sábio. Não era imundo nesse sentido pejorativo de ser um ceboso, né? De ser um que não gosta de tomar banho. Não, não é nesse sentido, não. É nesse sentido de ser um espírito que revolta as consciências, um espírito ignóbil, né? Mas, mesmo assim, Pastorino, pela tradução, ele está correto, não é? Ele não diria dessa forma, não é? Porque seria uma forma até agressiva de se expressar. E vindo de Jesus, a gente sabe que ele não faria. E tem uma coisa que a gente tem que perceber, né? Que aquela linguagem popular que a gente tem, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E Jesus, há 2000 anos atrás, viveu numa época, falava numa língua, depois essa língua foi transferida para outra, essa outra se encarregou de passar para o mundo. E também tem as alegorias que são colocadas no decorrer disso tudo, nesse tempo todo. Por exemplo, a palavra demônio, Djalma, ele é estudioso do Evangelho, ele sabe o que é que eu vou dizer. Por exemplo, ele vem do grego daimon, não é isso, Djalma? E a palavra lá no grego quer dizer gênio, quer dizer espírito, né? Daimon, tal, tal. Então, utilizaram para dizer que era um bichinho de chifre que tinha rabo. Então, foi que criaram isso na realidade. E a gente vê, por exemplo, hoje, atualmente, estudando a doutrina dos espíritos, a gente vê que tem um mundo espiritual e um mundo material. E as consciências que desencarnam vão para o mundo espiritual e, por um bom tempo, se comporta como se estivesse vivo na carne. Quando se conscientizam, aí vem o arrependimento, o remorso e a necessidade